O maquinário para impressão de livros não goza de imunidade tributária. Origem: STF. A imunidade tributária prevista no artigo 150, 6d, da Constituição Federal, não abarca o maquinário utilizado no processo de produção de livros, jornais e periódicos. A imunidade tributária visa a garantia e efetivação da livre manifestação do pensamento, da cultura e da produção cultural, científica e artística. Assim, é extensível a qualquer material assimilável a papel utilizado no processo de impressão e a própria tinta especial para jornal, mas não é aplicável aos equipamentos do parque gráfico, que não são assimiláveis ao papel de impressão, por não guardarem relação direta com a finalidade constitucional do artigo 150, 6d, da Confira 88. STF. Primeira turma. AR 100204 SP, réu origem Marco Aurélio, Red P. UAC. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 29 de maio de 2018, Info 904. SEBAS possui natureza declaratória, retroagindo seus efeitos. Origem: STJ. Súmula 612 da STJ. O certificado de entidade beneficente de assistência social, SEBAS, no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade. STJ. Primeira sessão. Aprovado em 9 de maio de 2018, DG. 14 de maio de 2018, Info 624. Crédito tributário. O súmula 555 STJ. Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do artigo 173, 1, do CTN. Nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. O informativo 541 do STJ, o disposto no artigo 170-A do CTN, que exige trânsito em julgado para fins de compensação de crédito tributário, somente se aplica às demandas ajuizadas após a vigência da LC 104/2001, a qual acrescentou o referido artigo ao CTN. Lançamento tributário. Nos moldes do conceito do CTN, o lançamento como procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Atenção! Parte da doutrina entende que o lançamento é o ato administrativo concretizado ao final do procedimento. Na prova objetiva. Posicione-se atento ao comando da questão, se cobrar o conceito do CTN é procedimento. Se questionar acerca da aplicação da teoria dos atos administrativos, manifeste-se sobre o posicionamento doutrinário. Sobre a natureza jurídica do lançamento, a doutrina mais aceita entende que o lançamento possui natureza jurídica declaratória, no sentido que declara a existência da obrigação tributária, bem como constitutiva, pois constitui o crédito tributário. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Nos moldes do artigo 144, o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Atenção, olhe a data da ocorrência do fato gerados que a prova te oferece para definir a legislação aplicável para cálculo de alíquota e base de cálculo. O artigo 144 deve ser lido em conjunto com o 106, na medida em que o art. 144 se aplica para cálculo de alíquota e base de cálculo e o artigo 106 deve ser usado para penalidades, se não vejamos. Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, e, em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretativos. Direito tributário. Equipe pedagógica. Direito tributário. Conceito: o direito tributário é público, obrigacional e comum. Atenção, não se encaixam no conceito de tributo. Royalties. Foro e laudêmio. Tarifa portuária cobrada pela Infraero. Seguro apagão. Conforme entendimento do STF, instrumento municipal denominado pelo STF de outorga onerosa do direito de criar o solo, também denominado solo criado, previsto no Estatuto das Cidades. Natureza jurídica. Nos moldes do artigo 4º CTN, a natureza jurídica de cada tributo é verificada de acordo com seu fato gerador, não importando o nome dado a esta, suas características formais, a destinação estabelecida para sua arrecadação. Cuidado! Você deve prestar atenção ao que a prova te induz. Se questionar apenas a natureza jurídica do tributo nos termos do artigo 4º do CTN, utilize a interpretação literal.
Entretanto, se a prova induzir que quer saber o entendimento doutrinário, saiba que para a doutrina mais moderna do direito tributário, a base de cálculo é relevante para definir a natureza jurídica do tributo. Ademais, caso a questão induza a análise da natureza jurídica conforme a Constituição Federal de 1988, saiba que a destinação é relevante para a definição da natureza jurídica das contribuições sociais. Assim, fique atento ao comanda da questão. Legislação tributária. Nos moldes do artigo 96 do CTN, a expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. São normas complementares. Artigo 100, CTN. A. Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas são normas editadas pelos servidores da administração tributária e visam a detalhar a aplicação das normas que complementam. B. As decisões dos órgãos coletivos e singulares de jurisdição administrativa que a lei atribui eficácia normativa. C. As práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. D. Os convênios que entre si venham a celebrar a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Atenção ao disposto no artigo 103, CTN, preste atenção nos prazos. Art. 103. Salvo disposição em contrário, entram em vigor. 1. Os atos administrativos a que se refere o inciso 1º do artigo 100, na data da sua publicação. 2. As decisões a que se refere o inciso 2º do artigo 100, quanto a seus efeitos normativos, 30 dias após a data da sua publicação. 3. Os convênios a que se refere o inciso 4º do artigo 100, na data neles prevista. Integração e interpretação da legislação tributária. Nesse tema, basta a leitura atenta do Código Tributário Nacional. Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada. 1. A analogia. 2. Os princípios gerais de direito tributário. 3. Os princípios gerais de direito público. 4. A equidade. Primeiro, o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Segundo, o emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. No que tange à interpretação da legislação tributária, leia o artigo 111 do CTN. Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre 1. Suspensão ou exclusão do crédito tributário. 2. Outorga de isenção. 3. Dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.